Pois muito bem, finalizando esta leitura conjunta em um novo cenário, mas não se preocupem, eu não pretendo usar isso aqui sempre, é só que, nossa senhora, hoje tá muito, muito quente em São Paulo e como eu não posso usar ventilador enquanto eu gravo por conta do barulho que fica aí na câmera, pega no microfone, eu resolvi vir aqui pro meu quarto, que é um pouquinho mais fresco, e também porque como eu vou ficar segurando o livro que, um calhamação, né, durante o vídeo inteiro e vou ler vários trechos, etc., acho que fica mais confortável lendo aqui na minha escrivaninha, podendo apoiar o livro. Nossa, quando eu for olhar um próximo apartamento, inclusive, vou olhar um que dê para colocar uma escrivaninha na frente das estantes, que, nossa, isso aqui ajuda bastante. Mas, enfim, chega de enrolação, vamos falar, então, dos capítulos 6, 7 e 8. Capítulos não, partes. Eu fico confundindo. Partes 6, 7 e 8 de Ana Karenina. Caso você esteja chegando aqui neste canal, caindo de paraquedas neste momento, a gente tem uma playlist aqui chamada Lendo Ana Karenina. Eu vou deixar linkada aqui na descrição do vídeo. E nessa playlist tem muito material. O primeiro vídeo dela, se eu não me engano, é sobre a vida e a obra do Tolstói, que eu acho bem legal de assistir antes de ler algo dele. Depois tem uma comparação entre algumas edições de Ana Karenina que a gente tem no mercado, então se você está em dúvida, aquele vídeo pode te ajudar. E aí depois entram os longa-metragens aqui do canal, que sou eu comentando boa parte deste livro aqui, e este é o último vídeo da nossa playlist. Já estou de coração um pouco apertado, porque eu fiquei muito apegada a essa leitura conjunta. Mas enfim, vamos começar a comentar aqui então. E na parte 6 começamos no campo e começamos também, pelo menos aqui foi assim, já com ódio do Oblonsky. Meu Deus do céu, que homem asqueroso. Que aqui a gente vê que a Daria, a Dolly, estava numa situação muito difícil, né? Em sua propriedade a casa estava completamente arruinada e Lievin e a esposa convenceram-na a passar o verão com eles. E aí o Stepan Arkadyevich, Oblonsky, Stiva, como vocês preferirem chamar aí, disse lamentar muito que o serviço o impedisse de passar o verão com a família A. Tá. E tem uma galera lá na casa dos Lievin, né? Porque tem o Lievin, a Kitty, tem a mãe da Kitty, a princesa Tcherbatskaya, aí tem a Dolly, os filhos da Dolly, ainda vai chegar mais gente ali, vem a Varienka também, que é aquela amiga da Kitty, que ela conheceu na estação de águas no exterior e que havia prometido que ia visitá-la quando ela se casasse, está aí cumprindo a sua promessa. E temos também o irmão de Lievin. E a gente tem um clima rolando entre o irmão do Lievin e a Varienka, né? Estão indo ali tramando de ir colher cogumelos juntinhos, etc. Kitty está empenhadíssima em fazer esse casal dar certo, as mulheres ali todas comentando sobre esse suposto relacionamento. E, gente, vocês também ficaram com dó da Varienka? Oh, meu Deus, ela toda na expectativa, né? Agitada pela possibilidade de uma proposta do homem que lhe agradava, estava muito atraente. Sergei Ivanovich ia a seu lado e não parava de admirá-la. Isso no capítulo 4 da parte 6, tá? Ó, Fernando, você tá vendo, né? Eu tinha juradinho que ia falar os capítulos, pois bem, tô aqui falando. Só que aí a gente vê uma certa dúvida por parte do Sergei, né? Será que ele deveria pedir mesmo a mão daquela mulher ou não? E é triste ver, assim, porque ele, olhando racionalmente para a situação, vê que, como mulher, ele não poderia querer alguém melhor, porque a Varienka tinha todas as características, todas as qualidades, todas as virtudes que ele procurava numa esposa. Ele diz aqui ainda no capítulo 4. A única coisa que posso dizer contra é que, depois de perder Marie, disse a mim mesmo que permaneceria fiel à sua memória. Porém, afora isso, por mais que eu busque, não encontro nada que possa depor contra o meu sentimento. Se fosse escolher apenas com a razão, não poderia encontrar ninguém melhor. E aí, depois de refletir muito, ele sente que tinha decidido e, a princípio, parece que ele vai decidir por pedir a mão da Varienka em casamento. E aí tem aquela cena, meu Deus do céu, eu fiquei tão agoniada durante essa cena, porque é aquela coisa, os dois queriam falar algo, mas estão meio receosos e aí ficam inventando alguns assuntos meio nada a ver. E aí a pobre da Varienka pensando no capítulo 5, ser a esposa de um homem como Koznichev, depois de sua posição na casa da senhora Stahl, se lhe apresentava como uma felicidade suprema. E aí depois vem a parte que realmente me deu agonia. Tudo, no olhar, no rubor, nos olhos baixos de Varienka, mostrava uma expectativa dolorida. Sergei Ivanovich via-o e sentia pena dela. Já estava com o pedido formulado ali na cabeça dele, mas o que ele acaba dizendo é: qual a diferença entre os cogumelos brancos e os de Bétula?
Ai, Deus do céu, isso doeu tanto. E eu gostei muito da narração do Tolstói nessa parte, porque foi exatamente isso que eu senti lendo. E antes de ler essa descrição do Tolstói aqui, porque quando ele disse isso, eu fiquei, putz, não vai mais rolar. E aí, em seguida, vem o Tolstói. Bastou essas palavras serem proferidas e ambos entenderam que o assunto estava encerrado, que o que devia ser dito não o seria, e seu nervosismo, que chegara ao mais alto grau, começou a sossegar. E aí depois, quando ele volta para casa, de volta para casa e examinando os argumentos, Sergei Ivanovich achou que tinha julgado de forma equivocada. Não podia trair a memória de Marie. Ai, eu confesso que eu já estava até torcendo para eles dois ficarem juntos, fiquei bem triste com isso. Aliás, eu não lembrava muito bem dessa parte do livro, foi legal rever isso aqui. E aí no capítulo 6 a gente vê finalmente alguém dando voz ao que eu sinto em relação ao Stiva, que é a repulsa. E quem faz isso é seu Lievin. Lievin ficou agastado tanto com Stepan Arcadievich, cuja negligência deixava a mãe observar o ensino de algo que ela não entendia, quanto com os professores, por lecionarem tão mal as crianças. Então, pelo que a gente vê aqui, nesse contexto, o responsável pela educação da criança era o pai, e o Stiva está fugindo a essa responsabilidade, como, aliás, ele foge a praticamente tudo, exceto dar presentinho para as amantes dele. De resto, ele negligencia tudo, inclusive o seu papel de pai. E aí, junto do Stiva, vem um homem chamado Vassienka Wiesłowski, e aí o tempo começa a fechar pro Liev, né? Porque ele tava naquela felicidade, não sei se vocês lembram, deve lembrar, né? Da parte anterior, da parte 5, que, meu Deus do céu, tudo tava maravilhoso pro Liev. A galera podia decidir tudo sozinho, que ele tava achando maravilhoso, podiam fazer o que quisessem. Só que aí o tempo vai fechando, conforme vem alguns elementos sherbatskianos. Tolstói fala disso bem no começo dessa parte 6, e aí o tempo vai fechando um pouco pra ele, mas o tempo fecha de vez com a chegada desse homem. E, assim, super entendo, porque, meu Deus do céu, que homenzinho asqueroso também, né? E aí Lievin, que até um minuto atrás estava no mais alegre dos humores, agora encarava todos de forma sombria e não gostava de nada. E aí ele começa a olhar pro Stiva e pergunta quem ele beijou ontem com esses lábios. Aí olha pra Dolly e vê que ela tampouco lhe agradava, porque, afinal de contas, ele sabia que a Dolly não acreditava no amor do Stiva por ela, né? Então por que está contente é repugnante. Ele basicamente começa a olhar pro teatro ali que se desenvolve ao redor dele e começa a julgar todo mundo. Inclusive sobra até pra Varienka, coitada, né? Que é chamada de Santa do Pau Oco. Ai, eu adorei. Aliás, eu queria comentar isso aqui da tradução, porque aqui o Irineu Franco Perpétuo traduz como Santa do Pau Oco, e na tradução do Rubens Figueiredo tá como mulher que afeta recato. E aí, no fim das contas, tem o mesmo sentido, né? Mas eu confesso que aqui eu preferi a do Irineu Franco Perpétuo, porque é uma expressão que é muito comum a nós, né? Mas, no geral, eu prefiro a tradução do Rubens Figueiredo. Ao longo deste vídeo eu vou fazer alguns comentários sobre isso, aliás. E aí, por conta desse Vassienka, o Lievin vai ficando com ciúmes, mas assim, esse ciúme vai escalando num nível que, meu senhor, alguém segura esse homem na parte 7, no capítulo 7, na verdade. Ai, fico confundindo capítulo e parte. Olha o que a gente tem aqui no capítulo 7. O ciúme de Lievin foi ainda mais longe. Já se via como um marido traído, do qual esposa e amante precisavam apenas para lhes proporcionar os confortos e prazeres da vida. Porque, gente do céu, o homem acabou de chegar e Lievin já tá pensando esse tipo de coisa, né? Pelo amor de Deus. E aí o bicho explode de vez quando vem a Kitty toda acanhada. Ai, gente, eu fiquei com tanta dó da Kitty nisso, mas perguntando o que não lhe agradou em Wiesłowski. E aí começa, né? Começa a descer a lenha no homem, começam a brigar, mas no fim das contas, Lievin resolve que vai tentar acolher aquele homem, ser simpático com ele, eles vão caçar, né? E Lievin promete se comportar melhor nesse processo aí. E eu vi lá no grupo que muita gente achou essa parte da caçada meio enfadonha, mas sabe que eu gosto dela? Eu acho divertida. Principalmente ver a Laska. Gente, Laska é dos melhores personagens. Eu até coloquei aqui um trechinho destacado. Esse trecho tá no capítulo 10, ainda da parte 6. Revistou todo o espargânio, mas Laska não acreditava que ele tinha matado e, quando a mandou procurar, ela fingiu que o fazia, mas não o procurou. Maravilhosa, tem outro trecho semelhante aqui na frente também. Marquei aqui, tá no capítulo 12. Ela lhe deu ouvidos, fingindo buscar para agradá-lo. Ai, gente, adoro. E aí, eu confesso que dá uma aflição também, né? Porque, gente, esse Wiesłowski atrapalhando tudo, o Lievin lá querendo caçar, acertar as galinholas, mas Wiesłowski tá ali atrapalhando, e o Stiva, espertão, foi ficar na dele sozinho. A caçada foi sensacional pra ele, e o Lievin lá emburrado. E aí depois a gente tem uma cena na qual os homens
o Stiva e o Vielowski querem ir se divertir ali com as camponesas da área, etc. E aí tem uma discussão que, nossa, eu fiquei, toma essa, Stiva. Ela tá no capítulo 12, página 620, aqui da edição da editora 34, e aí o Stiva diz pro Lievin: por acaso eu não vejo como você organizou a vida com a sua mulher? Ouvi como, para você, é uma questão de importância crucial ir ou não ir caçar por 2 dias. Tudo isso é bom como idílio, mas por uma vida inteira não basta. O homem tem que ser independente, tem seus interesses masculinos, o homem tem que ser viril. O que mais? Ir namorar moças da criadagem? Perguntou Lievin. Ai, maravilhoso. Toma essa, Stiva, fique na sua. Mas o Lievin fica ainda meio encabulado com isso, né? Pensando que realmente tá abrindo mão da autonomia masculina dele, pensando que tá virando um maricas. Mas enfim, né? Pelo menos ele reconhece que antes um maricas do que ir namorar moças da criadagem, trair a esposa dele. Aqui no capítulo 14, a gente tem o seguinte trecho. Havia algo de impuro na pose de Vassienka, em seu olhar, em seu sorriso. Lievin via algo de impuro até na pose e no olhar de Kitty. De novo, como antes, de repente, sem a menor transição, sentia-se lançado das alturas da felicidade, sossego e dignidade para um abismo de desespero, ódio e humilhação. Voltou a ter nojo de tudo e de todos. E o narrador passa para a ótica da Kitty e a gente vê que ela fica extremamente desconfortável com aquela situação, né? A gente tem aqui ainda no capítulo 14 que ela queria interromper a conversa, mas não sabia o que fazer. Sabia que tudo o que fizesse seria notado pelo marido e interpretado da pior maneira. Ai, acho bem cruel essa situação dela, especialmente agravado pelo fato disso, né? Porque o Lievin vê as coisas e já interpreta que é o amante que tá ali só para satisfazer e prover as necessidades da mulher e do amante dela, né? Ai, complicado. E aí eles têm uma segunda discussão e ela diz que não dá para viver assim, que é uma tortura. E aí ele ainda responde, né? Não faça uma cena. Eu falei, meu filho, olha quem fala, né? Mas enfim, a Kitty diz, desse jeito não dá para viver, é uma tortura. Eu sofro, você sofre. Para quê? Mas aí até o fim da cena eles se resolvem e aqui eu queria contrastar um ponto da tradução da 34 e da Companhia das Letras. Porque aqui bem no finzinho do capítulo 14, está na página 630 aqui da editora 34, é o penúltimo parágrafo do capítulo 14, a gente tem o seguinte. Havia, ela disse, com voz trêmula, mas, Kostya, você acredita que eu não tenho culpa? A manhã inteira quis assumir um tom, mas essa gente... Para que ele veio? Como nós éramos felizes. E aí, na Companhia das Letras, eu até anotei aqui, o que a gente tem é, será que você não percebe que não tenho culpa? E não sei vocês, mas eu acho que isso casa melhor com a situação do que o, você acredita que eu não tenho culpa? Mas enfim, é só uma sutileza, tá? É só que eu realmente preferi o jeito como o Rubens Figueiredo colocou, mas aí também não sei qual que é o mais fiel ao original, né? Mas a construção no geral, eu preferi a do Rubens aqui. E aí depois, no capítulo 15, o Lievin vai conversar com a Dolly sobre isso, pergunta se ela percebeu que havia algo de indecoroso, ofensivo para o marido na conduta do Vassienka, não na Kitty. E aí a Dolly diz que sim, diz que não só ela percebeu, mas também o Stiva, etc. E aí o que é bizarro a gente ver, né, é que, olha o que a Dolly diz, a opinião da sociedade seria que ele se comporta como todos os jovens. Ele faz a corte a uma mulher jovem e bonita. E um marido de sociedade só pode ficar lisonjeado com isso. Gente, as regras dessa sociedade. E às vezes eu acho que... Às vezes eu acho não. Praticamente toda vez eu acho que o Tolstói coloca essas coisas de propósito, sabe? Pra gente ver o quão bizarra eram essas condutas socialmente aceitas na sociedade. Então, assim... Todo mundo tá percebendo que o cara tá fazendo uma corte a uma mulher que é casada, mas, ele tá se comportando como um homem da sociedade e o marido tem que ficar lisonjeado, todo mundo percebe, mas só tem que aceitar, né? Mas não com o Lievin. Lievin diz aqui que vai expulsá-lo. Gente, achei maravilhoso. E aí a Dolly até pergunta, né? O quê? Você ficou doido? E aí ele fala, não, vou sim. E é exatamente isso que ele faz e zero julgamentos, porque eu faria o mesmo. Achei que ele, inclusive, demorou pra botar esse homem pra pastar. E aí a cena é maravilhosa, né? Lievin chega lá e fala, mandei atrelar cavalos para o senhor. Mas como? Para ir onde? O senhor vai para a ferrovia. O senhor está de saída ou aconteceu alguma coisa? Aconteceu que estou esperando hóspedes. E aí ele vê que ele não quer fazer esse teatrinho, né? Ele quer ser honesto. E aí ele já coloca, não estou esperando hóspedes, nem aconteceu nada, mas peço-lhe que vá embora. O senhor pode explicar como quiser minha descortesia. E aí o Vassienka fica lá, meu Deus, o que está acontecendo, né? Como assim? Peço ao senhor que me explique. Só que aí ele começa a entender o porquê.
Afinal de contas, era óbvio que ele sabia o que ele estava fazendo, né? Mas como era socialmente aceito, era a conduta de um homem da sociedade, etc., as pessoas tinham que aceitar, mas ele não contava com Lieven, né? Ai, eu achei maravilhoso. Pra mim, esse é o antídoto pra gente sem noção. Você expõe a sem noçãozice da pessoa, nem deve existir essa palavra, né? Na verdade, não existe. Mas enfim, você expõe a sem noçãozice. Difícil de falar. A sem noçãozice da pessoa. E aí ela se dá conta rapidinho do que está acontecendo. E até o Lieven se pergunta se ele não foi exagerado mesmo, mas eu acho legal que bem no fim do capítulo 15, no penúltimo parágrafo, antepenúltimo parágrafo, na verdade, fim do antepenúltimo parágrafo, a gente tem: porém, ao se lembrar de quanto ele e a esposa tinham sofrido, ao se perguntar como se comportaria de uma outra vez, respondeu a si mesmo que exatamente da mesma maneira. Achei sensacional. E aí no capítulo 16 temos a Dolly indo até a Ana, indo ver a Ana. E eu confesso que esse capítulo é um dos meus favoritos. Aliás, não só esse capítulo, mas todo esse contexto da Dolly indo visitar a Ana. Primeiro que começa com uma coisa muito forte, né? Porque a gente vê aqui que ela não tinha tempo para pensar nas questões da vida dela, porque estava sempre ocupada, tinha que pensar em tudo, né? O marido dela, como ela mesma diz aqui, não dá para contar com ele para nada. E aí ela ali com os filhos está sempre tão atribulada, pensando não só na criação dos meninos, mas como é que vai ser o futuro dessas crianças, pensando nas finanças também. Aliás, eu fico de coração partido aqui nessa página 635. No fim do terceiro parágrafo do capítulo 16. Agora, quando precisava de cavalos para a princesa, que estava de partida, e para a parteira, isso era uma dificuldade para Lieven. Porém, por dever de hospitalidade, ele não podia permitir que Daria Alexandrovna, estando em sua casa, alugasse cavalos e, além disso, sabia que os 20 rublos que pediriam a ela pela excursão lhe fariam falta. E Lieven sentia as questões financeiras de Daria Alexandrovna, que se encontrava em uma situação muito má, como se fossem suas. Bom, pelo menos alguém se importa com a situação financeira dessa mulher, né? Ai, gente, sério. Estiva, que ódio. E aí o narrador foca bastante nos pensamentos da Dolly e a gente tem o que pra mim é uma das cenas mais sensíveis de toda a obra, que diz o seguinte: em casa, devido às preocupações com as crianças, nunca tinha tempo de pensar. Em compensação, agora, nessa excursão de 4 horas, todos os pensamentos anteriormente reprimidos de repente se apinhavam em sua cabeça, e ela repensava toda a sua vida como nunca antes e pelos aspectos mais diversos. E aí depois ela fala, né, que com Estiva, obviamente, não dá para contar pensando no futuro das crianças, pensando que as meninas, pelo menos, né, vai poder arrumar um partido ali para elas, mas em relação aos meninos, o que será deles? E aí ela começa a pensar: meu Deus, se eu tiver que parir de novo, como é que vai ser? Como é que eu vou cuidar dessas crianças? Porque ela vai ter que se dedicar à gestação dela, né? Ai, gente, nossa, é muito agonizante. E aqui eu queria falar uma coisa. Agora eu vou baixar aqui a defensora de Tolstói, porque, gente do céu, me citem um escritor que no século XIX fez o que Tolstói fez aqui. Sério, eu acho isso aqui impressionante, dessa coisa de retratar no século XIX a maternidade sob uma ótica não romantizada, sabe? Mandar a real aqui. Nossa, eu lembro que um trecho aqui, eu até marquei, tô olhando pra ele agora, tá na página 636, ainda no capítulo 16, eu lembro que foi algo que me marcou muito quando eu li da primeira vez, porque a Dolly se recorda de uma conversa que ela teve com uma jovem, uma camponesa, e a conversa tá bem no topo da página 636 aqui. E recordou a conversa com uma jovem na hospedaria. À pergunta sobre se tinha filhos, a bela jovem respondeu, alegre: tinha uma menina, mas Deus libertou. Enterrei na quaresma. Mas então você lamentou muito por ela? Perguntou a Dolly. Para que lamentar? O velho tem tantos netos, é só preocupação. Você não consegue trabalhar, nem nada, só fica amarrada. Gente, eu fico imaginando o escândalo que seria uma mulher falar isso no século XIX, sobre a maternidade, sabe? E aí a própria Dolly pensa que, na época, quando ela ouviu aquilo, pareceu uma coisa muito repulsiva ouvir aquele tipo de coisa, mas agora, quando ela relembrava dessas palavras, ela via que tinha ali uma dose de verdade. E aí ela começa a falar também que fica feia quando grávida, pensando na situação financeira dela, e é meio desesperador ver o desamparo dela, porque ela sabe que está contando muito com a ajuda da Kitty, do Lieven, mas daqui a pouco eles vão ter os filhos deles, vão ter mais despesas, enfim, vai ficar mais difícil de conseguir ajudar, né? E aí ela começa a olhar para as mulheres ao seu redor e, nossa senhora, eu acho muito forte isso.
Todas vivem, todas se deleitam com a vida, continuou a pensar Daria Alexandrovna, enquanto eu, saindo como de uma prisão, de um mundo de preocupações que me matam, só agora volto a mim, por um minuto. E aí ela começa até a repensar a questão do divórcio, né? Será que ela não devia ter saído dali quando ela teve a chance, digamos? E ela diz, até hoje não sei se fiz bem em lhe dar ouvidos naquela hora terrível em que veio à minha casa, em Moscou. Isso quando a Ana foi lá e a convenceu de que ela não deveria pedir o divórcio, deveria continuar naquele casamento. E aí ela diz, poderia amar e ser amada de verdade. E agora, por acaso, é melhor? Eu não o respeito. Preciso dele e o suporto. Por acaso é melhor? Naquela época eu podia agradar, ainda tinha minha beleza. E aí ela pensa, né, que naquela época ela podia ter procurado algum outro partido, porque ela se achava mais bonita naquela época. E, ai meu Deus, muito triste. E é das minhas partes favoritas do livro, sem sombra de dúvidas. Eu gosto muito da Dolly, aliás, acho que ela e a Alaska provavelmente foram as únicas personagens ao longo do livro que não me geraram repulsa ou raiva em momento algum. E aí depois ela se encontra com a Ana, vê ela ali chegando no cavalo, né? E fica, meu Deus, que mulher maravilhosa, pensando que ela queria ter algo do tipo, vê ela vivendo aquela vida que aparentemente parece uma vida dos sonhos, muito feliz, muita abundância. E aí depois a Ana pergunta o que ela tá doida pra saber ali da Dolly, que é o que você acha da minha condição? O que você pensa? O quê? A gente tá aqui no capítulo 18, ainda da parte 6. E aí elas começam a conversar sobre isso. A Dolly fala que não recrimina a Ana, como a sociedade faz, né? Mas aí é legal porque a gente vê que primeiro tem um encantamento muito grande da Dolly em relação à vida que a Ana vive, né? Então vê todo mundo muito bem vestido, a casa enorme, a comida muito boa, a empregada para cuidar dos filhos, etc. Só que conforme ela vai vendo aquilo com mais detalhes, ela percebe que ali há um grande teatro, que tem uma coisa muito artificial acontecendo e que, será que a Ana estava realmente feliz naquela vida? Será que a Dolly, no fim das contas, queria mesmo ter aquela vida que a Ana estava levando? Para mim, ficou muito claro que tudo isso é um teatrinho no fim, bem no finzinho mesmo do capítulo 19, quando a Ana tá explicando, tá, na verdade, como é que fala? Apresentando pra Dolly todo mundo que tá ali, né? Ah, esse aqui é o decano da nobreza, esse aqui é fulano, cicrano, beltrano. E aí, olha o que ela diz. Os homens precisam de distração e Alexei precisa de público. Por isso valoriza essa companhia. Precisamos que as coisas estejam animadas e divertidas em casa e que Alexei não deseje nada de novo. E aqui eu queria comentar aqui de novo, eu preferi a tradução da Companhia das Letras, porque na tradução do Rubens fica o seguinte, esse trechinho aqui, e que Alexei não deseje nada de novo, fica assim. E que Alexei não comece a desejar nenhuma novidade. Para mim, isso exprimiu bem mais o espírito da cena. Mas, de novo, sutilezas, só tô falando aqui porque muita gente, como eu tava alternando as traduções, perguntou qual, afinal de contas, eu tinha preferido e, no geral, foi a do Rubens, tá? Aí, vendo a Dolly, morrendo de vergonha por causa das vestimentas dela, ai, gente, porque a Ana ia trocar de roupa, ia ficar ainda mais fabulosa e a Dolly fica se sentindo ridícula porque falou, meu Deus, já estou com o meu melhor vestido aqui, dá o jeitinho dela de parecer um pouco diferente do que ela tava ao longo do dia. Eu só consigo lembrar do Steve lá comprando joia, um colar, né, parece uma bailarina. Ai, senhor. E aí depois, no capítulo 23, teve um ponto que eu vi que bastante gente no grupo ficou discutindo, que é a questão da laqueadura. Que a Ana, quando a Dolly tá falando do divórcio, né, ah, você tem que pedir seu divórcio, etc. A Ana responde, não terei mais filhos. Como você pode dizer que não vai ter? Não vou ter porque não quero. E aí a Dolly começa a entender e fala, meu Deus, não pode ser. E aí essa descoberta que de repente ele explicava aquelas famílias até então incompreensíveis, nas quais havia apenas um ou dois filhos, suscitaram-lhe tantas ideias, considerações e sentimentos contraditórios que não soube dizer nada e ficou só encarando Ana com olhos arregalados de espanto. E aí depois a Ana diz algo que eu acho bem forte, acho que revela um pouco também da situação da mulher naquela época, porque ela diz, respondendo à pergunta da Dolly sobre isso não é imoral, e aí ela fala, por quê? Tenho duas opções, penso, ou ficar grávida, ou seja, doente,
ou ser uma amiga, uma camarada do meu marido, quer dizer, marido na prática. Ou seja, ela tem a visão de que se ela ficasse grávida o tempo inteiro, né, de ficasse tendo filhos, ela não poderia exercer o papel de companheira realmente do Vronsky. Pelo que ela fala aqui, me pareceu que ela imagina que ela iria ficar grávida em casa e o Vronsky ia ficar por aí, que era tudo o que ela não queria. E aí, depois que a Ana sai, a Dolly deita e começa a refletir sobre tudo que ela viu naquele dia, ela chega à conclusão de que é a vida dela que ela quer mesmo. Assim, não é a vida dela ideal, mas que ela preferia isso ao que a Ana vivia ali. Na página 670, no capítulo 24, é o que a gente tem. As recordações do lar e dos filhos surgiram-lhe na imaginação com um encanto novo e especial, com um novo brilho. Esse seu mundo agora lhe parecia tão querido e belo que não desejava passar um dia a mais fora dele e resolveu ir embora no dia seguinte, sem falta. E a Ana fica bem triste, né, com a saída da Dolly ali, porque eu acho que a Ana reconhecia que ela estava vivendo um teatrinho ali. E a gente viu ao longo da obra que a Ana não era uma pessoa que gostava muito desses teatrinhos, né? Ela apreciava a mentira, o fingimento, etc. Tanto que ela não aguentou sustentar por muito tempo o caso dela com o Vronsky, não tarda muito a confessar para o Karenin. E aí parece que aqui a Dolly é um pedaço dessa realidade, algo que é real, não é fingimento, mas a Dolly não quer ficar ali de jeito nenhum. E no capítulo 25 a gente vê um pouco da vida do Vronsky e da Ana. E eu acho bem revelador o que a gente tem no primeiro parágrafo do capítulo 25, página 671, aqui da edição da Editora 34. Vronsky e Ana, sempre nas mesmas condições, continuando sem tomar nenhuma medida quanto ao divórcio, passaram o verão inteiro e parte do outono no campo. Fora decidido entre eles que não sairiam jamais. Quanto mais viviam sozinhos, porém, ambos sentiam, especialmente no outono, sem visitas, que não suportariam aquela vida e que precisavam modificá-la. Ou seja, para mim aqui fica muito claro que precisava dessas distrações, o ambiente ali era muito tranquilo, então precisava desse teatrinho. O Vronsky tinha muito essa necessidade da sociedade, né? E é algo que a Ana também relutou muito em abandonar. A companhia um do outro não é suficiente, eles precisam de algo mais. E lendo aqui o capítulo, na verdade eu acho que conforme o livro vai avançando, a gente vê como o amor deles era um amor egoísta. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o que eu penso da relação da Ana e do Vronsky, porque assim, eu acho que é o típico caso de paixão avassaladora. Então eles se conhecem, é aquela coisa muito do olhar, né, a atração física, ficam malucos um pelo outro. E é aquele estado de paixão por um bom tempo, né? Que quando no início, quando o Tolstói está descrevendo as expressões dos dois, é aquela coisa meio febril, meio doente, fica inquieto. E aí, conforme o tempo vai passando, isso vai sumindo. E aí o Vronsky começa a pensar, ela já não é tão bonita como já foi um dia. Aí a Ana também tem essa questão da idealização do Vronsky, tem até... Eu acho que eu cheguei até a ler isso lá na primeira parte para vocês, no primeiro vídeo, na verdade, que eu fiz, que é uma cena na qual a Ana reencontra o Vronsky, e aí o Tolstói fala algo como toda vez que a Ana via o Vronsky, ela tinha que decalcar a imagem dele, porque tinha a imagem idealizada do Vronsky na cabeça dela, e aí quando ela via o Vronsky, ela tinha que lidar com a realidade que não era tão boa quanto o Vronsky que ela idealizava. Então, assim, eu tenho pra mim que eles eram um casal que não se amavam mesmo, era baseado nessa paixão. E aí o que vira depois, na minha opinião, é o Vronsky ali, unicamente pela questão de honra, porque tinha isso, né? Todo mundo da sociedade já sabia, ele tinha a Ana ali sob responsabilidade dele, digamos, ela tinha abandonado muita coisa para ficar com ele, e aí ele fica com ela por essa questão de honra. Até o próprio suicídio dele, que eu sei que muita gente vê como, ai meu Deus, prova de amor, não sei o quê. Eu não acho que foi, eu acho que foi também pela questão da honra dele, porque o Alexei não ia se bater em duelo com ele de jeito nenhum, e aí ele pensa, bom, o que eu posso fazer para me sentir uma pessoa honrada? Porque ali naquela cena em que a Ana tá quase morrendo e o Alexei tem aquela super elevação espiritual, aquela iluminação, fala pro Vronsky, né, que é algo que se ele quiser bater, ele oferece a outra cara. Acho que não foi nem essa expressão que ele usou exatamente, mas é algo parecido com isso. E aí o Vronsky vê que aquele homem é muito mais elevado, mais honrado que ele. E ele fica surpreso, porque antes ele viu o Alexei pelos olhos da Ana, né? E pra Ana o Alexei era uma pessoa horrível, não sei o quê. E aí quando ele vê aquilo, ele se sente desonrado.
e quer, de alguma forma, se equiparar àquilo. Então eu acho que era muito movido por essa questão da honra, e aí por isso ele vai levando esse relacionamento pra frente. A gente vê isso também naquele código, né, de conduta dele. Ele tinha ali um senso de responsabilidade bastante distorcido muitas vezes, mas enfim, tinha isso. E quanto a Ana, no começo, foi também essa paixão avassaladora que a levou a deixar filho, sair de casa, abandonar a sociedade, a posição que ela tinha lá, etc. E aí depois eu acho que ficou uma espécie de obsessão, uma coisa quase que doentia. E nesse ponto, eu confesso que eu consigo entender a situação da Ana, ter empatia em relação a ela. E lembrando que ter empatia não significa aprovar a atitude dela, mas entender em alguns pontos por que ela age como ela age, porque acaba que o que sobra para ela é o Vronsky. Quando ela entra lá naquele teatro, ela vê, fica nítido que a vida dela acabou ali, não tem mais volta, né? Ninguém vai receber ela na sociedade novamente. E aí ela fica desolada e naquele momento ela percebe que tudo que resta para ela é o Vronsky. E aí eu acho que por isso essa obsessão, porque se o Vronsky a abandonasse, o que seria dessa mulher? Então eu acho que por isso ela se agarra a ele com tantas forças. Só que aí, de novo, é um amor super egoísta, porque a Ana tá fazendo tudo isso pensando nela, no bem-estar dela, não importa se o Vronsky tá se sentindo mal. Depois eu vou até ler um trecho aqui que evidencia bem isso. E o Vronsky também fazendo por ele por essa questão da honra. E aí eu queria ler um trecho que tá na página 672, bem no começo do capítulo 25 também. Porém, a principal preocupação, de qualquer forma, era ela mesma. Ela mesma, quanto Vronsky a queria, se ela podia substituir tudo que ele abandonara. Vronsky apreciava que ela tivesse feito o objetivo único de sua vida, o desejo não apenas de agradá-lo, como de servi-lo. Porém, ao mesmo tempo, incomodava-se com as redes de amor com que ela tentava prendê-lo. Quanto mais o tempo passava, quanto maior a frequência com que ele se via preso nessas redes, mais vontade tinha não de sair delas, mas de testar se elas não lhe tolhiam a liberdade. Ou seja, a liberdade, essa coisa de ele mostrar, fazer questão de mostrar para Ana a independência dele, era um negócio muito forte, né? E pra mim, isso é um baita do egoísmo. E aí depois a gente entra naquela baita cena da eleição que eu confesso que eu acho a parte mais enfadonha do romance. Eu estava relendo o que o Nabokov disse sobre Anna Karenina. Eu vou fazer algumas pontuações em relação a isso no vídeo resenha de Anna Karenina, tá? Não vou falar tudo que eu tenho para falar aqui, porque senão vou ter que me repetir na hora da resenha. Mas ele diz que, na opinião dele, a falta mais grave de Anna Karenina é que Tolstói deu muito foco a essas questões rurais e que acabam ficando um pouco obsoletas ao longo do tempo e que também não ficam tão interessantes, digamos, para quem não conhece aquela realidade, para quem não é da Rússia, etc. E assim, eu achei diversos pontos interessantes pra gente ver a dinâmica social, a burocracia da Rússia, a gente vê aquele teatrinho, né? E ver também como o Lievin fica desconfortável frente a tudo isso. E aí também quando ele começa a ver ali nos trabalhadores o real sentido da vida, porque ele vê aqueles trabalhadores e fica feliz, vê sentido nas ações deles, etc. Mas enfim, no geral é meio chatinho mesmo. Não fiz a leitura dinâmica como algumas pessoas aí falaram que fizeram, inclusive digníssimo. Mas enfim, na minha opinião, é uma parte que não agrega muito ao romance, não. E aí o Vronsky vai pra isso. Inclusive, ele e o Lievin se encontram lá, né? Tem uma torta de climão de início, mas depois as coisas se resolvem. E aí, no fim já da viagem do Vronsky, ele recebe uma carta da Ana. A carta era de Ana. Isso tá no capítulo 31, bem no finalzinho dele. A carta era de Ana. Ainda antes de ler, já sabia seu conteúdo. Supondo que as eleições terminariam no 5º dia, prometera regressar na sexta-feira. Já era sábado e sabia que o conteúdo da carta era uma bronca por não ter regressado a tempo. O conteúdo era o esperado, mas a forma era inesperada e especialmente desagradável. E aí ela fala que a Anne tá muito doente, que sozinha ela vai perder a cabeça. E aí ele começa a pensar como a situação dela é contraditória, porque a bebê, segundo o que ela relata, tá muito doente, aí ela queria ir em pessoa, mas fala que sabe que desagradaria o Vronsky. E aí no comecinho do capítulo 32 a gente parte para a ótica da Ana. Antes da partida de Vronsky para as eleições, pensando que as cenas que se repetiam a cada uma de suas saídas podiam apenas esfriar, em vez de reforçar sua ligação, Ana decidira fazer todo o esforço possível para suportar com calma estar separada dele. Mas ela não consegue, né? E aí a gente começa a ver também que
A Ana estava com um vício em morfina, era usuária de morfina diariamente, né? Ficava toda noite fazendo uso dessa substância, etc. E aí eu fico até me perguntando, não sei se tem algum médico aí assistindo, ou um químico, enfim, pessoas que manjam melhor disso do que eu, mas se isso não teve algum impacto no desfecho dela, desse vício dela em morfina, alguma coisa no sentido de maior propensão à depressão ou desestabilização emocional, sabe? Porque eu tenho a impressão de que sim, mas não tenho propriedade para falar sobre isso e nem sei com certeza, mas se alguém souber aí, por favor, fiquem à vontade para contribuir com a discussão aqui nos comentários. E aí, olha só, a parte do egoísmo que eu tinha falado que eu ia falar aqui para vocês, tá na página 694, também nesse capítulo 32, e é bem no finzinho do penúltimo parágrafo que tá nessa página. Na manhã seguinte, recebeu a carta dele e se arrependeu da sua. Aguardava com horror a repetição do olhar severo que ele lhe lançara à partida, especialmente quando ficasse sabendo que a doença da menina não era perigosa. Mas, mesmo assim, estava contente por ter lhe escrito. Agora Ana já assumia para a mesma que o oprimia, que ele deixaria a liberdade com pesar para voltar para ela e, apesar disso, estava contente com a sua vinda, que ele se sentisse oprimido, mas estivesse lá, com ela, que ela ouvisse e soubesse de cada movimento seu. O quão egoísta, não é isso, né? Ele podia se sentir oprimido ali, mas o que importava é que ele estava ali e que ela podia ver tudo que ele estava fazendo. E aí, depois de tudo isso, ver essa frieza, a relação piorando cada vez mais, ela decide que vai escrever ao Cariene pedindo, então, o bendito do divórcio. E vai para Moscou com Vronsky. E aí chegamos na parte 7, a famosa parte 7. No começo a gente tem, então, o parto da Kitty. Gente do céu, o tanto que eu ri nesse parto não está escrito. Mas antes de falar do parto, eu acabei de ver um trecho aqui que eu marquei e que eu queria ressaltar aqui para vocês, porque eu vou fazer um link com isso lá na resenha, que eu vou falar de um tema que para mim é muito importante aqui em Ana Karenina, na resenha. E aí eu queria apontar isso aqui para vocês, ó, na página 702, edição da editora 84, no capítulo 2 da parte 7. Ah, falei certinho agora. A Kitty está acamada por conta da gravidez, etc. E aí ela tem uma conversa com Lievin aqui. Ele diz: pode ser que ainda vá ao tribunal, devido ao caso de minha irmã. E o concerto? Ela perguntou. Mas pra que ir sozinho? O Lievin diz. E aí ela responde: não, vá, vão apresentar coisas novas, isso o interessava tanto. Eu iria sem falta. E aí a gente consegue ver bem a diferença do relacionamento da Kitty e do Lievin e da Ana e do Vronsky, né? Porque no trecho anterior aqui que eu li pra vocês, a gente tinha a Ana sabendo que o Vronsky ia se sentir mal em voltar, em perder sua liberdade, etc. Mas mesmo assim agravou aí um motivo e fez com que ele fosse lá pra ficar com ela sob o olhar dela. E aqui a Kitty tá, não, vai se divertir, né? Eu tô aqui na cama, não tenho o que fazer, mas você pode ir. Então acho legal notar isso. A gente conversa mais sobre isso na resenha. E aí temos o único encontro entre os protagonistas do livro, Ana e Lievin. E eu gosto tanto da narração desse encontro. Nossa senhora, eu acho muito bonita. É no capítulo 9, que começa a narração na página 724, aqui da editora 34. Eu acho muito bonito. Eu vou ler uns trechinhos aqui, porque eu não me aguento. Uma outra lâmpada com refletor ardia na parede, iluminando um grande retrato feminino de corpo inteiro, no qual Lievin prestou atenção a contragosto. Era o retrato de Ana, aquele feito na Itália pelo pintor, e não conseguiu desviar o rosto dele. Até se esqueceu de onde estava e, sem ouvir o que era dito, não tirava os olhos do retrato impressionante. Não era um quadro, mas uma mulher viva e fascinante, de cabelos negros encaracolados, ombros e braços nus e um meio sorriso pensativo nos lábios cobertos de uma suave penugem, fitando-o de forma triunfante e meiga com olhos desconcertantes. Só não era viva porque era mais bela do que uma mulher viva poderia ser. Muito prazer, soou de repente, perto de si, uma voz que, pelo visto, era dirigida a ele, a voz da mesma mulher que admirava no retrato. Então tá ali a idealização, né, uma mulher maravilhosa, e aí ele vira e vê a mesma mulher ali na frente dele.
E aí a gente vê como a Ana também é bastante esperta, né? Porque ela faz questão de causar uma boa impressão no Lievin. A gente vê aqui, através dos focos que o narrador dá, como o Lievin fica fascinado por aquela mulher e como ela trabalhou para isso também, né? Ela realmente queria causar uma impressão boa nele, sabia ali os meios de fazê-lo. Dona Ana sabia ser ardilosa também quando ela queria. E aí no capítulo 12 eles têm uma briga e eu adoro a narração dessa discussão aqui, porque eu acho que o Tolstói dá tanta ênfase ao longo do livro, nos trejeitos dos personagens, no olhar deles, nos gestos, que às vezes só pelos gestos dos personagens você já consegue ver como é que eles estão se sentindo, como é que eles recebem isso, antes mesmo do Tolstói dizer algo. Aqui, bem no finzinho do capítulo 12, porque tinha esse negócio de quem vencia a discussão. E aí a Ana aqui, usando de um pretexto bastante baixo, eu diria, acaba vencendo a discussão. E aí a gente tem no último parágrafo do capítulo 12 o seguinte: ele pediu a ceia e se pôs a narrar os detalhes da corrida. Porém, em seu tom e olhar, que se faziam cada vez mais frios, ela via que ele não lhe perdoava a vitória, que aquela sensação de birra contra a qual ela se batera voltava a se estabelecer nele. Estava mais frio para com ela do que antes, como que arrependido de ter se rendido. E, ao se lembrar das palavras que lhe tinham dado a vitória, ou seja, estou próxima de uma infelicidade terrível e tenho medo de mim mesma, entendeu que aquela arma era perigosa e que não poderia empregá-la outra vez. E sentia que, junto com o amor que os unia, estabelecera-se entre eles um espírito raivoso de briga, que ela não conseguia expulsar do coração dele e menos ainda do seu. E o que eu estava falando aqui anteriormente é que a gente sabe que o Vronsky não perdoou essa vitória da Ana. Tolstói não precisava ter dito isso pra gente, sabe? Nossa, eu acho isso sensacional. Aí, vamos lá. Depois a gente tem, aí sim, o real surto do Lievin, né? Porque a Kitty começa a entrar em trabalho de parto, e ele vai pra lá e pra cá. Eu acho a cena dele na casa do médico engraçadíssima, porque ele fica surtado com a calma do médico, né? Como assim? E aí o médico tentando distrair o Lievin, falando de alguns assuntos prosaicos, e o Lievin, não me aguento, por favor, você estará lá em 1/4 de hora. Eu só ficava imaginando o Lievin surtado lá, Senhor, misericórdia e socorro. Não parava de repetir para si mesmo. Nossa, tem uma cena aqui que, meu Deus do céu, do capítulo 15. Que a gente tem uma frase que diz: Lievin agarrou a cabeça e saiu correndo do quarto. Ai, Senhor, eu ri demais, olha. E a gente vê aqui que o Tolstói gosta muito de fazer essa relação entre morte e vida, porque a gente tem aqui uma hora o Lievin falando que o que ele está vivendo ali no nascimento do filho dele é algo semelhante ao que ele já vivenciou quando da morte do irmão dele, né? Então tem essa semelhança aí. E a que eu acho muito legal tá no capítulo 16, e o narrador com foco na Kitty. O olhar dela, tão reluzente, reluziu ainda mais à medida que ele se aproximava. Em seu rosto havia a mesma transformação do terreno para o sobrenatural que acontece nos rostos dos defuntos. Só que lá é adeus, aqui é encontro. Pulando para o capítulo 23, voltamos para o círculo de Ana e Vronsky e a gente vê que é isso. É cada vez mais no fundo do poço, chega a ser meio agonizante de ler. E eu queria destacar aqui um trecho. E, enciumada, Ana se indignava com ele e procurava todos os motivos para a insatisfação. Por tudo que havia de difícil em sua condição, culpava-o. A situação aflitiva de expectativa que passara em Moscou, entre o céu e a terra, a lentidão e a indecisão de Alexei Alexandrovich, sua solidão, atribuía tudo a ele. Se ele a amasse, entenderia toda a dureza de sua condição e a tiraria dela. Por ela morar em Moscou e não no campo, ele também era culpado. Ele não tinha como morar, enterrar-se no campo como ela queria. Para ele, a sociedade era indispensável e colocara-a naquela situação horrível cuja dureza ele não queria entender. E ele era, de novo, culpado por ela estar separada do filho para sempre. E aí mais um baita quebra-pau acontece, e aí a Ana começa a revelar os pensamentos dela, de que ela achava que ele tinha outra mulher, que isso estava cada vez mais claro, etc. E aí, em sua alma, havia uma ideia obscura, que era a única que lhe interessava, mas da qual não era consciente. Depois ela pensa: tudo se salva com a morte, morrer, e ele vai se arrepender, vai ter pena, vai amar, vai sofrer por mim. No capítulo 26, nunca tinham passado um dia inteiro brigados. Aquela tinha sido a primeira vez, e não era uma briga. Era o reconhecimento patente do esfriamento completo. Pois é.
E a morte se apresentou a ela de forma clara e vívida como o único meio de restaurar o amor no coração dele. Olha isso, meu Deus do céu. Puni-lo e alcançar a vitória na luta que o espírito mau que se instalara em seu coração travava contra ele. E aí depois ela tem um pesadelo que é muito semelhante ao sonho que ela já teve antes, mais de uma vez, né, aliás. Inclusive um sonho gêmeo que ela teve com o Vronsky, né, que tinha esse mujiquezinho. Aqui, ó, um velho mujiquezinho de barba desgrenhada fazia alguma coisa curvado sobre o ferro. Sentia que esse mujiquezinho não prestava atenção nela, mas fazia algo pavoroso com o ferro em cima dela. Fazia algo pavoroso com ela e acordou suando frio. E aí depois, de novo, mais um quebra-pau, meu Deus do céu, gente, isso aqui tava insustentável. E aí, até o Vronsky fala isso tá ficando insuportável. E aí ela diz, o Senhor vai se arrepender disso. E aí depois o Vronsky parte ao encontro da mãe dele, e aí a Anna começa a pirar, porque eles tiveram um desentendimento no dia anterior, dormiram brigados, etc. Ela não falou com ele antes de ele sair, e aí ela decide que, né, vai mandar um bilhete lá pra ele, o bilhete não consegue alcançar, e ela pensa, quer saber, eu mesma vou, cata as coisas dela e vai pra estação. E aí ela pensa que caso o plano não dê certo, ela já segue ali no trem e vai embora, e o Vronsky nunca mais vai ouvir falar dela. Só que aí, quando ela chega lá, o que ela vê? Um mujique, sujo e feioso, usando um boné do qual sobressaíam cabelos desgrenhados. Passou ao seu lado dessa janela, abaixando-se junto às rodas do vagão. Há algo de conhecido nesse mujique hediondo, pensou Anna, e, lembrando-se de seu sonho, foi para a porta oposta, tremendo de medo. Isso está no capítulo 31 da parte 7. E aí tudo acontece muito rápido, né? Nossa, esse final da parte 7 é um negócio frenético, assim, você não consegue parar de ler de jeito nenhum. E aí acontece uma baita confusão com esses bilhetes, ela entende uma coisa errada e fala, é isso, é o que eu esperava. Fica sabendo que a mulher, esqueci o nome dela, cadê? O Conde Vronsky acabaram de vir de lá, receberam a princesa Sorokina e a filha. E essa filha é a mulher com quem a mãe do Vronsky queria que ele se casasse, né? E aí ela já acha que entendeu tudo e decide então fazer o que ela fez, que é se suicidar. É muito forte essa cena, né? Nossa, e eu queria ler aqui uma parte que, apesar de forte, eu acho muito bonita. Quis se levantar, retroceder. Porém, algo enorme, implacável, bateu em sua cabeça e puxou-a pelas costas. Senhor, perdoai-me por tudo, pronunciou, sentindo a impossibilidade de lutar. Um mujiquezinho, proferindo algo, trabalhava no ferro. E a vela sob cuja luz ela tinha lido aquele livro repleto de aflições, enganos, pesares e mal, ardeu com mais intensidade que nunca, iluminando tudo o que antes estava nas trevas, depois crepitou, começou a se apagar e se extinguiu para sempre. E aí a gente entra na parte 8, que é bem rapidinha, né? A gente vê um pouco de como foi a recepção do suicídio da Anna perante alguns membros da sociedade. Aí vemos também o Vronsky no meio disso tudo, que parece estar bastante abatido. A gente vê aqui no capítulo 2 da parte 8 a descrição que o Oblonsky faz do Vronsky, e é envelhecido e exprimindo o sofrimento, seu rosto parecia de pedra. E ele tá indo pra guerra, ou seja, aí de novo a questão da honra envolvida, e a mãe dele fala um pouco como é que ele tava, né? E ai meu Deus, eu achei tão cruel o que ela diz, que é sim, ela acabou com uma mulher dessas, tem que acabar. Até a morte que escolheu é vulgar, baixa. Isso no capítulo 4. Aliás, eu queria ler um trecho aqui pra vocês. Ai, acho que não vai estar marcado aqui, porque eu tava lendo o comecinho no Kindle, o comecinho do livro. Mas eu consigo dizer aqui o que é pra vocês. Que é bem quando a Anna e o Vronsky se encontram, se veem pela primeira vez. Que tem aquele acidente lá, né? Olha só. E aí a Anna fica muito mexida com aquilo. Tem toda aquela ceninha do Vronsky lá, né? Ajudando pra impressionar a Anna, etc., mas eu queria falar da parte em que ela entra junto com o Oblonsky no coche deles, e aí o Oblonsky vê que ela tá muito abalada, e ele pergunta, o que você tem? E aí ela fala, nada, acho que foi um mau presságio. E aí quando eu li isso, né, quando eu peguei o livro pra reler, porque, bom, já sabia o final, obviamente, eu li aquilo, eu fiquei, caraca, tava aqui já o prenúncio, eu não tinha percebido isso na primeira leitura, mas, nossa, assim que eu peguei agora pra reler, eu fiquei, gente,
já estava aqui o prenúncio. Bom, em diversos momentos, né, ele vai dando essas pistas ao longo da narrativa. A Ana flerta com a morte muitas vezes, e eu acho legal ver o papel da estação de trem nisso. Legal, assim, interessante, na verdade, de ver, porque eles se encontram pela primeira vez numa estação de trem, eles se veem na estação de trem, aí depois, quando tem todo aquele sentimento de ok, é inevitável, é quando o Vronsky toma o mesmo trem que a Ana toma para Petersburgo, e aí eles estão num trem, e a Ana dá fim à sua vida numa estação de trem, e foi onde o Vronsky também a viu pela primeira vez, porque ele viu o corpo da Ana lá, né? E aí, bom, eu não vou ficar lendo muitos trechinhos aqui, não, da parte 8, porque é bem rapidinha, mas eu queria fazer um comentário, porque eu vi que muita gente não gostou tanto da parte 8. E assim, eu lembro que da primeira vez que eu li, apesar de ter gostado do final, eu fiquei um pouco, o problema, digamos, da parte 8 é que ela vem após a parte 7, né? E na parte 7 é aquela coisa frenética, uma coisa muito avassaladora, etc. E a parte 8 não, é uma coisa mais tranquilidade. E aí eu lembro que quando eu li da primeira vez, eu fiquei, como assim? Acabou? Não achei um final ruim nem nada, mas depois do fim da parte 7 eu fiquei, nossa, se esse é o fim da parte 7, imagina o final do livro, né? E aí a gente encontra uma coisa bem mais calma, mas, nossa, na releitura eu passei a gostar tão mais desse final, porque é, de certa forma, um fechamento pro Lievin, né? Porque ele passa o livro inteiro atormentado, tentando encontrar o sentido da vida dele, esses pensamentos de vida e morte, não sabendo qual é o papel dele ali, vendo que todo mundo acredita e ele não, condenando aqueles que fazem um uso ruim da religião, né? Então aquela coisa de, eu vou para a igreja porque tem que ir, não porque tem um sentimento de dever, alguma coisa mais nobre dentro de si, digamos. E aí, no fim, ele encontra isso. E eu acho muito bonito porque é uma coisa muito real, assim, não é nada tipo, baixa um santo e aí, meu Deus, minha vida se iluminou. Não, é uma coisa muito serena, muito tranquila. E eu acho isso tão, tão, tão bonito. E eu queria até ler um trechinho aqui. Esse sentimento novo não me modificou, não me fez feliz, não me iluminou de repente, como sonhei. Assim como o sentimento por meu filho. Também não houve nenhuma surpresa, e, seja ou não fé, não sei o que é isso, mas esse sentimento entrou imperceptivelmente na alma, através dos sofrimentos, e se assentou nela com firmeza. Vou continuar me zangando com o cocheiro Ivan, vou continuar discutindo, vou manifestar minhas ideias inoportunamente, vai continuar existindo uma parte entre o mais sagrado de minha alma e os outros, inclusive minha esposa, vou continuar acusando-a por seu medo e me arrependendo por isso, vou continuar não entendendo racionalmente porque rezo e vou rezar, mas agora minha vida, toda a minha vida, independentemente do que possa me acontecer, cada minuto dela não apenas não é absurdo, a exemplo de antes, como possui um sentido indubitável do bem, que tem o poder de incutir nela. Ai, gente, fala sério. Eu achei muito bom. E acho que ainda mais por ter já passado por praticamente toda a obra do Tolstói, né, visto esses questionamentos aqui, que no fim das contas é o que ele espelha no Lievin. E eu acho muito bonito o fato de ele ter colocado esse consolo, como é que eu posso falar? Esse contentamento do Lievin no fim do livro, sabe? Gostei muito mesmo. Eu sei que algumas pessoas, eu vi lá no grupo, que queriam saber do desfecho mais detalhado de alguns personagens, etc. E assim, aí é preferência pessoal minha, tá? Mas eu prefiro final aberto. Eu realmente acho que eu não teria gostado tanto do final como eu gostei se tivesse, isso aconteceu com fulano, Karenine terminou assim, assim, assado. Porque assim, é a vida, sabe? A Ana morreu, mas os outros continuam a viver a vida deles, a vida continua. Ainda mais depois de ler Vida e Destino, eu acho que eu passei a dar mais valor ainda a esses finais abertos, sabe? Eu não ia gostar de um final estilo epílogo, tipo aquele negócio horroroso de Harry Potter, sabe? Onde o destino de cada um dos personagens é selado, etc. Eu confesso que eu acho isso um pouco clichê. Eu entendo quem queira esse tipo de final, mas eu realmente fiquei satisfeita com a gente, no fim das contas, não tem uma sensação de final, sabe? Que a vida continua. Até porque, pra mim, poucos livros refletem tão bem a vida, abarcam tão bem a vida como Ana Karenina. Eu sempre esqueço o nome do cara que disse isso, mas ele diz algo como: não se deve tomar Ana Karenina como uma obra, mas sim como um fragmento de vida. E pra mim é exatamente isso.
a gente conversa mais sobre isso na resenha. Mas enfim, espero que vocês tenham aproveitado muito a leitura conjunta, gostado do material disponibilizado aqui e queria agradecer a cada um que participou, a cada um que chegou até aqui. Eu sei que um pessoal não gostou tanto do livro assim, mas seguiu e falou que a leitura conjunta ajudou bastante, só por isso já fico muito feliz. Mas muita gente também adicionou esse livro aqui aos favoritos da vida, o que me faz mais feliz ainda. Espero de coração que tenha sido proveitoso para vocês e eu devo dizer que essa foi a minha leitura conjunta favorita, não só por conta do livro, que é o meu livro, aliás, continua sendo, tá? Junto de O Sonho e a Fúria. Aliás, tem releitura de O Sonho e a Fúria. Em breve, será que eu vou conseguir desempatar agora esses dois no meu coração? Veremos. Mas enfim, trata-se do meu livro favorito da vida, que continua sendo o meu livro favorito da vida. A gente fala mais sobre isso na resenha, mas principalmente por conta da participação de vocês, porque, sério, as discussões aqui nos comentários, nas lives, no grupo, nossa, gente, que coisa rica. Às vezes eu penso que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi criar este canal aqui pra gente conversar sobre literatura e ter esse espaço de troca que é tão rico. Bom, sei que vou reencontrar muitos de vocês no clubinho, então nos vemos lá. E se vocês quiserem deixar as percepções aqui de vocês sobre o final do livro, etc., algum comentário geral, fiquem à vontade para fazer isso aqui nos comentários. Vou adorar ler e a gente se vê nos próximos vídeos.